Oi pessoal, meu nome é Mirela Luz, eu sou artista visual. Hoje estou aqui na Rede Nami para compartilhar com vocês uma oficina do tom nas pinturas. Hoje a gente vai fazer essa oficina que são dos tons na pintura. O que são os tons? A gente vai falar a partir do exercício que vocês já fizeram do círculo cromático, né? Vocês já fizeram com a Cíntia um exercício de círculo cromático com as 3 cores primárias, as secundárias, as complementares. Então, a tônica do exercício de hoje é falar dos tons intermediários. O que são esses tons intermediários? São aqueles tons que neutralizam as cores, que é o matiz, seja o amarelo, o vermelho, o azul, o verde. A gente vai falar justamente dos tons que vão neutralizando, tirando a saturação dessas cores. Para essa oficina de hoje, a gente vai usar o papel canson, o lápis 6B, pincel e as 3 cores primárias, o magenta, o amarelo cádmio e o azul cobalto. Tá? A gente vai fazer 3 exercícios, sendo que o primeiro deles é com o lápis 6B. A gente vai fazer um exercício de gradação, né, do preto para o branco. Então, o lápis 6B, ele é ótimo porque ele tem uma ponta mais macia. Então, é ótimo para fazer sombreado, para desenho. Eu gosto de apontar com o estilete, deixar essa ponta bem comprida e trabalhar assim na horizontal, porque ele me dá mais confiança para diferentes forças que eu vou colocar no papel. Então, como sugestão, e aí vocês podem criar desenhos e fazer vários outros, eu vou fazer aqui, olha, um retângulo e vou dividir, né, em algumas partes, e a gente vai fazer aquele famoso degradê, né, que é partir do preto, da intensidade do preto, até chegar no branco. Toda cor, qualquer que seja ela, tem uma saturação. Essa saturação quer dizer o seguinte: mais do que aquilo, mais escuro do que aquela tonalidade eu não vou chegar. Eu não consigo escurecer mais. Então, o exercício é tentar buscar a máxima saturação do preto no papel. Então, esse primeiro quadradinho, olha, eu vou usar a máxima intensidade que eu puder, o máximo do preto que eu conseguir tirar, que isso vai depender do teu controle, do controle que você vai empregar aqui na força. Cuidado para não quebrar a ponta, tá vendo? É como se mais do que isso ele não vai ficar. Eu cheguei nessa máxima saturação. E o exercício é partir dessa intensidade máxima do preto até chegar no branco. E aí o que vai modificando de um para o outro? É justamente a intensidade da minha força no papel. E outra coisa, como o lápis 6B, ele é um lápis super macio, eu não preciso ter uma direção só. Eu posso fazer movimentos circulares, eu posso fazer em diversas direções, porque o colorido, né, vai ficando bastante homogêneo. Isso daqui eu estou fazendo com lápis 6B, que é um lápis de desenho, mas eu posso fazer com lápis de cor também, para ir conseguindo essas gradações. Tá vendo? Ainda está muito diferente. Eu posso intensificar um pouco mais para achar um tom abaixo do anterior, tá? Fui para o outro, olha, aí vou diminuindo a intensidade da minha força no papel e vou conseguindo as gradações até a minha força ser muito menor. Tem um momento que ele o lápis mal encosta no papel. É claro que cada um vai ter o seu jeito, vai achar o seu jeito de pintar, de fazer. Antes da gente passar para o segundo exercício, queria falar para vocês estão gostando, se inscrevam no canal, ative o sininho aí, dá um like e vamos passar para o próximo exercício. A gente vai usar as 3 cores primárias, que é
o azul cobalto, o amarelo de cádmio e o magenta, pincel e papel. Mais uma vez reforçando que o papel que vai receber a tinta, ele tem que ter uma gramatura um pouco maior, porque se for um papel muito fininho, vai enrugar, não vai receber bem a tinta, porque tem que ser um papel que absorva a água. Quanto mais grossinho ele for, quanto maior a gramatura, melhor ele recebe a tinta, então fica mais fácil de trabalhar. Então nesse exercício a gente vai achar a tonalidade neutra, que é o que? Partindo das 3 cores primárias aqui do círculo cromático, eu vou misturar essas 3 cores para achar uma cor neutra, que é meio um cinza ou um marronzinho, uma laminha, uma coisa assim, que é a mistura das 3 primárias. A partir dessas 3 primárias e a partir dessa laminha que vai estar aqui no centro, eu vou puxar uns tons intermediários entre as cores do círculo cromático. Lembrando da aula do círculo da Cíntia, que teoricamente com o círculo cromático eu consigo fazer praticamente todas as outras cores, né? Então vamos lá, fazer a experiência, né? Vou pegar um pouco do azul, um pouco do amarelo e um pouco do magenta. Vou marcar primeiro as 3 cores aqui. Marquei aqui o azul, o magenta. Então eu vou juntar as 3 primárias em quantidades iguais e vou chegar num tom neutro, que é mais ou menos um marrom, uma laminha. A partir, né, da mistura das 3 primárias, que eu vou chegar nesse marrom, eu vou buscar uns tons intermediários a partir das 3 primárias. Então, por exemplo, se eu misturo nessa laminha um pouco mais do amarelo, eu vou puxar para o amarelo. Tá vendo? E esse amarelo, ele pode ser mais, ele pode ser menos, ele pode ter um pouco mais de azul, que vai tender para o lado de lá, ele pode ter um pouco mais de magenta, que vai tender para o lado de cá. Então eu posso ir brincando com a quantidade a mais de uma cor ou outra. E essas cores eu consigo neutralizar a saturação das cores primárias. Aqui eu só coloquei as cores primárias, mas eu poderia ter as cores terciárias também. E eu posso ir brincando com as intensidades, colocar mais, colocar menos, provocando esses tons mais, que são os tons neutros, né? A gente vai neutralizando a cor. Então agora eu vou, a partir dessa laminha, eu vou puxar o magenta. Eu vou achar esse tom mais neutro que vem puxando mais para o magenta. Esse aqui puxou mais para amarelo, agora eu vou puxar mais para o magenta. Então, a partir da mistura das 3 cores em quantidades iguais, vou buscar aquela laminha. Olha, aqui tá puxando mais por um esverdeado. Eu sei que o verde é a mistura do azul com o amarelo, ou seja, tem muito azul aqui. Eu vou entrar com um pouco mais do magenta para chegar mais no marrom, para equilibrar exatamente as 3 cores, né? Ó, cheguei nessa laminha. E daqui eu vou puxar um pouco. E aí eu quero o tom intermediário aqui. Então vou pegar mais magenta, olha, e vou vir para cá. Então ela vai puxar mais para o magenta. Vai ficar um tom intermediário. Esse tem mais amarelo, esse tem mais magenta. Agora eu vou puxar um aqui mais para o azul. E daqui, olha, se eu quiser aproximar esse aqui mais do amarelo, eu coloco mais amarelo nele, por exemplo. Tá aqui, eu venho com o amarelo, olha, e vou aproximando, né, da mistura, mais para um, vai tender mais para um e vai tender mais para outro. Agora vou fazer a outra que vai neutralizar, puxando mais pro azul. Então eu vou achar outros tons neutros, né, que são uns tons intermediários,
a partir das 3 primárias, que é o círculo cromático, né? E vou puxando mais para um e mais para outro, vou clareando ou vou escurecendo. E aí, né, nesse intermédio, né, eu vou ter uma infinidade de cores que eu posso puxar para mais, para menos. Uma coisa que eu acho importante falar, que trabalhar com cor é sempre uma experiência. Então, a teoria, ela não dá conta da cor. Por mais que você leia, saiba tudo de cor na teoria, não adianta, a prática é outra. Então, é fundamental a experimentação. Cor é pura percepção, vai sempre passar pelo lado da experimentação. Não existe certo e errado. Se a gente estiver numa sala com 10 pessoas, 20 pessoas, e eu pedir para cada um trazer um vermelho, né, que seja, sei lá, um vermelho de cádmio, um vermelho não vai ser igual ao outro. E a cor, ela tem vibração, a cor, ela vibra, ela é relativa, ela depende da luminosidade, ela depende do brilho, ela depende da intensidade, ela vai vibrar de maneiras diferentes. Aqui, um exercício básicozinho que a gente fez, a gente já conseguiu tonalidades completamente diferentes da cor saturada. Essas cores neutras que a gente fez aqui agora, elas não estão, né, nesse círculo, elas estão no centro, porque elas estão do centro em direção às cores, porque, né, em cada uma dessas que a gente preparou, que não são as 3 primárias, né, eu tenho um pouquinho das 3 primárias, em mais intensidade ou menos intensidade. Oi galera, entrando rapidinho aqui nesse encontro da Mirella, meu nome é Maibel, eu sou coordenadora de comunicação da Redinami e vocês já devem ter me visto em outros encontros aqui do canal da Redinami. E aproveitando que a Mirella tá falando de tons, de cores, eu vim falar rapidinho com vocês o quanto às vezes a gente pode usar essas metáforas de cores e tons no nosso vocabulário e acabar usando, né, expressões que são racistas. É muito comum, né, a gente usar o claro como sinônimo de algo que está limpo, algo que está bem explicado, algo positivo, né? E o escuro sempre é algo negativo, algo que está sujo, algo que não dá para enxergar. E na natureza isso é perfeitamente comum, a gente tem o claro, tem o escuro, tem o dia e a noite. O problema é quando a gente usa essas metáforas para pessoas e para desqualificar pessoas negras, sempre associando pessoas negras a coisas ruins e negativas. Vou dar exemplos de expressões do nosso vocabulário que muitas vezes a gente acha que são inofensivas, mas são racistas e são usadas para desqualificar pessoas negras, né? Então a gente tem aquela expressão, a coisa tá preta, quando algo é ruim, lista negra, que é uma lista que você faz das pessoas que você não gosta, denegrir, né, que é você tá ofendendo alguém, que na verdade denegrir seria tornar negro. Então tudo aquilo que é escuro, negro, preto, acaba sendo associado a coisas negativas e isso é usado para desqualificar pessoas. Uma coisa que é muito legal da gente perceber é que tem várias pessoas que tentam ressignificar as palavras e substituir por outras. Um exemplo, por exemplo, que algumas pessoas do movimento negro fazem, é em vez de falar esclarecer, vou esclarecer algo para você, elas usam o termo escurecer, vou escurecer os fatos, vou escurecer isso aqui para você. Então são maneiras de substituir as palavras e dar conotações positivas para elas. E aqui no canal a gente tem um encontro, a gente fala só disso, sobre expressões racistas, como evitar essas expressões, como descolonizar o nosso vocabulário, né? Então vou deixar o card aqui e agora eu vou deixar aí vocês com a Mirella para terminar esse encontro. Beijo, galera! Bom, então a gente vai passar para o terceiro exercício, que a gente vai fazer uma experiência com a neutralização da cor a partir da fotografia em preto e branco. Então eu vou fazer uma demonstração aqui que é o seguinte: como é que eu consigo igualar o tom de uma cor que foi neutralizada com uma cor saturada? Quer dizer o seguinte, eu vou colocar as 3 primárias, o magenta, o azul, o amarelo, e vou fazer uma secundária que é o verde, o amarelo com o azul. São 4 matizes diferentes, tá? Na sua saturação máxima, vamos dizer assim. Esse exercício de tom que eu vou neutralizar,
a partir da mistura das 3 cores primárias com aquela laminha, o que eu vou fazer? Eu vou tentar equilibrar para que elas tenham o mesmo tom. Eu vou fotografar no meu celular em preto e branco. E o tom tem que ser igual, seja na fotografia em preto e branco, seja numa impressão em PB, seja numa Xerox PB. E aí vai dar uma outra noção para vocês do que é o tom, que não é a cor. Bom, vamos lá, para não ficar muito confuso, a primeira coisa, eu vou pegar ali as 3 primárias e vou fazer uma secundária, que é a mistura do azul com o amarelo. Vou conseguir aqui um verde. Com verde mais escuro por conta do azul, ele tem mais quantidade de azul. Se eu colocasse mais quantidade de amarelo, ele ficaria um verde mais claro. Então coloquei essas 4 cores aqui. Agora eu vou neutralizar essas 4 cores com aquela laminha, que é a mistura das 3 primárias. Vou preparar de novo a mistura delas, das 3. Aí nessa mistura você vai vendo todas as cores ali aparecendo, se misturando. Tem que misturar bem para ela ficar uma mistura bem homogênea. Então tem ali, olha, a laminha. Eu vou pegar mais quantidade do amarelo, porque eu quero equilibrar o tom. Coloquei, ele tá mais escuro, ele tá um amarelo bem mais escuro. E na fotografia, por exemplo, ele não vai estar no mesmo tom, mas a gente vai fazer nos outros e vai confrontando as diferenças para vocês entenderem. Vou pegar o magenta com essa laminha, o azul. Essas cores, quando elas vêm para cá misturadas, elas vêm neutralizadas, ou seja, aqui é como se todas elas, talvez tirando um pouco o amarelo que está um pouco abaixo, eles se equilibrassem em termos de tom, eles têm o mesmo tom, que quando eu vejo a diferença na fotografia, ele parece a mesma cor, só que não é a mesma cor, na verdade eles estão em os tons são muito próximos, que dão a impressão de ser a mesma cor, mas na verdade não é. Vamos lá. Quando ele aparece aqui em preto e branco, né, o que mais aproximou, olha, foi o azul. Esse aqui que é o azul. Tá vendo? Olha, ali o amarelo, olha, eu ainda tenho uma diferença ali de gradação. Esse aqui é o amarelo primário, esse aqui é o amarelo neutralizado, ele está mais escuro. Se eu quiser equiparar, eu tenho que colocar mais amarelo nele para chegar no mesmo tom do amarelo do tubo, 100% saturado. O magenta do tubo é esse daqui. Olha, esse aqui aproximou também, talvez esteja um tonzinho acima. Posso tentar fazer o amarelo de novo, mas eu acho legal para ver justamente essa diferença que ficou. O azul ficou muito igual, olha lá, ficou muito, é como se fosse a mesma cor, mas na verdade não é a mesma cor. São cores diferentes com o mesmo tom. E como é que eu consigo isso? Justamente nessa neutralização. Bom, então vamos tentar chegar na mesma tonalidade do amarelo. Então eu vou pegar um pouquinho e vou colocar mais quantidade de amarelo. Tá vendo? Ela vai se distanciando ali do original, da mistura, e vai... Eu vou fazer algumas experiências aqui. Deixa eu ver, vou colocar esse aqui. Eu vou colocar mais amarelo. É que o amarelo é muito luminoso. Vamos fazer a experiência, ver se a gente consegue aproximar mais. Ele ainda está um tonzinho acima. Aí tem que ir colocando mais amarelo para aproximar mais. Mas aqui dá para ver bastante essa diferença de... Olha quantos amarelos foram feitos para tentar chegar, né, no mesmo tom
do amarelo do tubo. Então, só lembrando que quando vocês forem fazer o exercício, né, lembrando que a gente colocou 4 cores aqui, sendo as 3 primárias, o amarelo, o magenta e o azul, e o verde com a mistura, né, do amarelo com o azul, para formar esse verde. Então, coloquei essas 4 cores aqui, e as misturas que eu fiz embaixo, que foram as misturas das 3 cores primárias, aquela laminha do exercício anterior, né, quando a gente vem com essas 3 cores aqui, a ideia é que elas sejam equivalentes na tonalidade, de modo que quando eu fotografar, elas tenham a aparência de serem pintadas da mesma cor, entendeu? É como se esse verde que eu pintei aqui, eu tivesse pintado aqui. Esse azul que eu pintei aqui, eu tivesse pintado aqui. Esse magenta, eu pintei aqui. Aí vocês viram pela experiência que o amarelo foi o que mais se distanciou. Os outros poderiam passar tranquilamente como terem sido pintados com a mesma cor. No entanto, não foram. E eu tenho cores diferentes, mas mesma tonalidade. A ideia do exercício é essa. Quando a gente vem com a câmera e fotografa no PB ou faz uma impressão, elas são equivalentes em termos de tonalidade, entendeu? Então façam, não tenham medo de errar. A ideia é justamente pensar nesses contrastes e nessas equivalências, nessas neutralidades, como é que eu neutralizo, como é que eu dessaturo uma cor, como é que eu modifico. Agora, tudo varia, né, da maneira como você vai trabalhar, da maneira como você vai experimentar. Não existe erro, não existe regra, né? A regra é que não tem regra. Vocês podem fazer os exercícios e depois postarem nas redes sociais com a hashtag canal Redinami. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada mais uma vez a Redinami, a Pamela. Posição só, ela só me dá confiança para corta. Não, vai virar pra sério.